Você já tentou mudar e não conseguiu? Não uma vez, mas várias. Você decide que agora vai ser diferente, que vai criar hábitos melhores, que vai parar de se sabotar e por alguns dias até funciona. Você começa bem, se sente no controle, acredita que dessa vez vai. Mas então, algo acontece. Você falha um dia, depois outro, e quando percebe, voltou exatamente para o mesmo lugar. E aí vem aquele pensamento silencioso: eu não consigo mudar. Mas e se o problema não for você? E se o problema for a forma como você está tentando? No livro Hábitos Atômicos, existe uma ideia que muda tudo. Uma ideia simples, mas desconfortável. Você não falha por falta de esforço. Você falha porque está focando na coisa errada. A maioria das pessoas tenta mudar resultados. Quer emagrecer, quer ser mais produtiva, quer ganhar dinheiro, quer ter disciplina. Mas ignora completamente o que realmente controla esses resultados: os hábitos. E aqui está o ponto mais importante. Você não sobe ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus sistemas. Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você já teve metas? E quantas vezes essas metas realmente se sustentaram? Provavelmente poucas. Porque metas não sustentam mudança. Sistemas sustentam. Só que ninguém te ensina isso. Você aprende a definir objetivos, mas não aprende a construir o caminho. E aí entra outro erro, ainda mais profundo. Você tenta mudar comportamento sem mudar identidade. Você diz: eu quero começar a treinar, mas ainda se vê como alguém sedentária. Você diz: eu quero ser produtiva, mas ainda se vê como alguém procrastinadora. Você diz: agora vai, mas lá no fundo ainda acredita que não vai. E isso cria um conflito invisível, porque suas ações estão tentando ir para um lado, mas sua identidade puxa para o outro, e identidade sempre vence. Por isso você começa, mas não continua. Por isso você tenta, mas volta. Porque no fundo, você ainda está sendo a mesma pessoa. Agora presta atenção nisso. Mudança real não começa com o que você faz. Começa com quem você acredita que é. Em vez de dizer, eu quero ler mais, você começa a pensar, eu sou alguém que lê. Em vez de dizer, eu preciso treinar, você começa a pensar, eu sou alguém que cuida do corpo. Parece simples, mas muda tudo. Porque quando a identidade muda, o comportamento começa a alinhar naturalmente. Agora, vamos falar da parte prática, sem complicação, sem teoria demais. No Hábitos Atômicos, existe um conceito chamado melhoria de 1%. A ideia é simples. Se você melhorar só 1% por dia, no final, você muda completamente. Mas se piorar 1% por dia, o resultado também acumula. O problema é que a maioria das pessoas ignora o pequeno. Quer mudança grande, rápida, visível, e por isso desiste. Mas a verdade é outra. São as pequenas ações, repetidas todos os dias, que constroem quem você se torna. Um dia você pula o treino, não parece nada. Um dia você procrastina, normal. Um dia você se distrai. Acontece, mas esses dias vão se acumulando. E quando você percebe, isso virou sua realidade. Agora imagina o contrário. Você faz um pouco, só um pouco, mas faz. Todos os dias. No começo, não parece mudar nada, mas com o tempo, tudo muda. E é aqui que muita gente falha, porque não vê resultado rápido e desiste cedo demais. Só que existe algo importante para entender. Os resultados são atrasados. Você planta hoje, mas só colhe depois. Você muda o hábito hoje, mas só vê o impacto semanas depois, e nesse intervalo, parece que nada está acontecendo, mas está,
Você está construindo, sem ver ainda. E é nesse ponto que a maioria desiste, porque confunde falta de resultado com falta de progresso, mas não é a mesma coisa. Agora deixa eu te mostrar algo prático, que pode mudar isso. Todo hábito segue um ciclo: gatilho, desejo, resposta, recompensa. Você vê algo, sente vontade, age e recebe algo em troca. Se você quiser mudar um hábito, precisa mexer nesse ciclo. Quer criar um hábito bom? Deixa ele óbvio, fácil e satisfatório. Quer quebrar um hábito ruim? Faz o contrário. Deixa ele invisível, difícil e menos recompensador. Exemplo simples: se você quer parar de usar tanto o celular, não é sobre ter força de vontade, é sobre dificultar o acesso, deixar longe, desligar notificações, mudar o ambiente, porque comportamento é muito mais sobre contexto do que sobre disciplina. E isso muda tudo, porque agora você para de lutar contra si mesma e começa a jogar a seu favor, e talvez essa seja a maior virada. Você não precisa ser perfeita, não precisa mudar tudo de uma vez, não precisa esperar motivação. Você só precisa melhorar um pouco, hoje, e repetir isso, amanhã, e no outro dia, e no outro. Porque no final, não é uma grande decisão que muda a sua vida. São pequenas decisões repetidas todos os dias. E é assim, silenciosamente, que uma nova versão sua começa a surgir. Não de forma radical, não de forma rápida, mas de forma real. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta. Ela acontece aos poucos. Evolua, um passo de cada vez.